Olá, tudo bem? Sou eu, Ana Lopes, para quem chegou agora aqui nesse canal, que se chama Desenhana. Eu sou ilustradora de livros infantis e trabalho com ilustração há muito tempo. Como eu tinha falado anteriormente, eu pretendo fazer quadros nesse canal para a gente poder trocar ideia, ter uma comunidade criativa. Nas terças-feiras eu tô postando sobre o mangá que eu e meu filho nós estamos criando. Mangá, para quem não sabe, é uma história em quadrinhos, só que é no estilo oriental, principalmente no estilo japonês. Nós estamos colocando esses vídeos nas terças-feiras e nas sextas eu pretendo colocar, como eu vou colocar agora, um desenho e converse, que é sobre algum assunto, alguma coisa leve de preferência, que seja bem interessante, como filme, música, livro, algum assunto que está acontecendo e que de repente seja importante para a gente trazer aqui para o canal. E enquanto isso, eu vou desenhando e a gente vai trocando uma ideia. Então, nesse desenho e conversa, eu quero trazer aqui um tema bem legal que é sobre amizade, solidão, num filme que eu assisti esses dias, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Vai servir como uma indicação ótima para você passar um final de semana gostoso com a sua família, relaxando. Então, vamos lá para o nosso desenha e conversa. Me acompanha que a gente vai fazer um desenho bem legal. Tenho certeza que você vai gostar bastante. O nome do filme é Criaturas Extraordinariamente Brilhantes e está na plataforma da Netflix. Tem cerca de 1h e 51 minutos de duração. Sabe aquele filme que fica escondidinho ali, você olha, não dá muito por ele, mas pensa, quem sabe, né? Aí você resolve dar uma chance. E esse filme me conquistou. É um filme despretensioso, não se trata de um filme que você vai mergulhar em toda uma trama densa, mesmo porque parece hoje em dia que filme meio que virou currículo, sabe? É uma disputa para saber quem entendeu melhor a profundidade do determinado filme, quem captou as mensagens nas entrelinhas, os furos no roteiro, a complexidade do personagem. Aí, a diversão, o prazer de ouvir e ver uma história fica em segundo plano. Não que eu não goste também de ir a fundo no que um filme tem a me mostrar, né? Qual a mensagem que uma pintura, uma música quer me passar. Mas às vezes você tem vontade, como se você estivesse numa dieta rigorosa e te dá um desejo de comer alguma coisa que foge um pouco da dieta. Sabe quando você se permite comer aquele brigadeiro, aquele pudim? Então, aquele pedacinho de chocolate saboroso, ele não vai comprometer a tua disciplina naquele momento. Ele só vai te trazer um sorriso no rosto. Vitamina, proteína de uma comida saudável é vital, mas às vezes aquele bolinho de chuva da casa da avó pode trazer alegria para aquele dia em que você se permite. Voltando para o filme, esse filme tem sabor de sessão da tarde. Para quem tem menos de 25 anos que não é familiarizado com essa expressão sessão da tarde, eu vou explicar. Uma certa emissora de TV era costume à tarde durante a semana exibir filmes. Filmes que eram doces e até mesmo ingênuos, gostosos para as crianças assistirem ou a família assistir também. E hoje em dia esses filmes são até considerados clássicos, cults, como Os Goonies, Gasparzinho, Meu Primeiro Amor, Uma Noite Muito Louca, Curtindo a Vida Doidado. E aí a gente passava uma tarde bem gostosa assistindo isso. Eu tenho ótimas lembranças de tardes chuvosas, sentada no sofá, com um chá quentinho, um biscoito. Era tão bom, tão reconfortante, parece que o tempo era mais vagaroso. E esse filme que eu assisti faz uns 3, 4 dias, ele me deu um sabor de sessão da tarde, dessa nostalgia. Ele é estrelado pela Sally Field, uma atriz que foi ficando ainda melhor com o tempo, que nem vinho. Eu creio que uma das primeiras aparições dela na TV, eu não tenho certeza, depois eu tenho que conferir, foi numa série dos anos 60, A Noviça Voadora. Eu hoje acredito que ela esteja por volta dos 70 anos. Você pode encontrar essa série no YouTube, alguns episódios. E a Sally Field está ótima. Você nota a serenidade dela, segurança na interpretação, daquele tipo que não precisa provar mais nada para ninguém. Também nesse filme a gente tem o ator Lewis Pullman, que quando eu vi esse rapaz, eu falei, esse rosto não me é estranho, o sobrenome também não. E dito e feito, eu pesquisei e ele é filho do Bill Pullman, que é um ator que eu gosto muito, que fez vários filmes como Independence Day, Gasparzinho, tem muitos filmes dele. Esse filme é baseado no livro do escritor Shelby Van Pelt. A história se desenrola em Sorrel Bay, que é uma cidade costeira no estado de Washington, que fica no noroeste dos Estados Unidos. E o filme
é narrado por um polvo. Exatamente. Um polvo chamado Marcellus. Ele é um polvo gigante do Oceano Pacífico, muito inteligente, muito perspicaz, e ele é mantido num tanque, no aquário da cidade. E ele tem o hábito de fugir desse tanque à noite para passear pelo aquário. Nesse aquário da cidade trabalha a Tova Sullivan, que é uma viúva de 70 anos que faz faxina para se manter ocupada. A Tova tem uma história triste. Ela perdeu um filho adolescente de 18 anos, o Eric, e ele desapareceu durante um passeio de barco há mais de 30 anos. Aí a Tova ficou viúva e foi trabalhar nesse aquário para preencher o tempo dela. E ela tem uma relação muito interessante com o Marcellus. Nesse momento da vida dessa mulher, a solidão estava batendo bem forte e ela conversava muito com o povo. Ela fala sobre as coisas que acontecem na vida dela, pessoas, mas a Tova não é solitária, ela tem amigos e amigas, mas ela tá se fechando na concha dela porque ela sente que não quer incomodar ninguém. Muitas vezes o ser humano faz isso mesmo, ele se isola para não se tornar um peso, um incômodo. Às vezes você tem amizades, mas você não fala sobre o que está acontecendo de fato na sua vida para não se tornar a pessoa digamos, não instagramável, ou seja, aquela pessoa comum com problemas doloridos que não são postados, por exemplo, em rede social. Eu digo isso porque hoje em dia todo mundo tem que performar com uma força inabalável, com uma inteligência infinita e tem que esconder ali debaixo do tapete as dores, as fraquezas, e essas dores e fraquezas podem te tornar a chata do grupo. E a Tova foi se isolando e encontrando no Marcellus o seu confidente. E o povo, como personagem do filme, entendia tudo, mas não existe nenhum componente fantástico, de fantasia, de mágica, como o povo falar, gesticular. Não, nesse filme é através mais da narrativa que você entende que o povo ouve a Tova e até faz uns julgamentos que parecem muito mais inteligentes do que os humanos. E a Tova cuida desse aquário com muito carinho, muito zelo, e devido ao povo aprontar durante a noite, escapulir pelos encanamentos, ela acaba sofrendo um acidente tentando salvar o povo, levar ele de novo pro tanque. E ela machuca o pé. E ela, devido a isso, tem que parar por alguns dias a faxina para repousar e se recuperar. Nesse meio tempo, chega nessa cidade um jovem de aproximadamente uns 30 anos, chamado Cameron. Ele chega numa van, uma van podre. Essa van é bem suja, bem acabada e quebra assim que ele chega na cidade. E essa van, o Cameron, recebeu de herança da mãe dele, que era uma mãe muito amorosa, embora bem inconsequente, e que morreu de overdose dentro da van. E o Cameron foi criado por parente, jogado de lá para cá, e teve uma vida muito pesada, muito difícil. E ele herdou essa van suja, fedorenta, e passou a viajar e viver nela. E o Cameron já chegou por ali com o objetivo de encontrar o seu pai biológico, que ele acredita que abandonou ele, e agora com a van quebrada, ele tem que levar ela para um mecânico. Logo que ele chega, ele faz amizade com um senhor muito simpático, dono de um restaurante, que oferece um lugar para ele encostar a van. Aí o Cameron recebe o orçamento do mecânico e fica super assustado com o preço do conserto e trata de encontrar um trabalho temporário ali mesmo pela cidade, em Sawyer Bay, para poder pagar o conserto do carro. E é aí que surge a vaga no aquário, porque a Tova tá de licença por ter se machucado. Aí o Cameron passa a fazer faxina no aquário sob a supervisão da Tova, que assim, já de primeira já repreende completamente o modo do Cameron limpar as coisas, mesmo porque pela van que ele mora e pelo jeito dele, ele não é uma pessoa que é um exemplo de limpeza, né? Aí ela passa a ensinar ele a como fazer as coisas corretamente. Porém, mesmo com essa leve indisposição entre os dois, começa a se estabelecer ali uma amizade improvável. E essa amizade vai sendo levada a várias curvas desse caminho, desses caminhos que se cruzam, sempre sob o olhar observador do povo, que começa a destrinchar aquela tristeza que envolve os dois. E eu vou parando por aqui para não dar spoiler, porque o filme realmente vale a pena ser assistido, é muito doce, muito leve
e muito gostoso. O filme em si não tem a pretensão de passar uma mensagem profunda, cheia de semântica, mensagens subliminares, mas você se emociona com aquele relacionamento leve, de amizade, que causa esperança, que faz você sentir que muitas vezes onde a pessoa acha que tem um ponto final, na verdade cabe uma vírgula. Para os dois lados nesse filme, tanto para Tova quanto para o Cameron. Ele mostra o quanto é importante a gente falar sobre o que a gente sente, se abrir para o mundo. A Tova estava se encapsulando, se fechando na ostra dela. Não porque alguém tivesse dito que ela é chata, que ela fala de problemas e tal, mas ela estava se auto-reprimindo. E a vida, como uma maré que a gente não contém, ela não pode conter, levou ela a se abrir para um novo destino. Esse filme está na Netflix, como eu disse, tem cerca de 1h50, 51 por aí de duração. É um filme bem de cidade costeira, com o elemento água muito presente em sua narrativa, com pessoas sendo levadas pela correnteza para lugares inesperados na sua vida. E ele mostra como a gente faz planos e a gente tem a certeza absoluta de que aqueles planos são os corretos, os ideais. E simplesmente a vida fala, não vai ser como você quer. Eu não esperava um filme tão leve e reconfortante. Ultimamente, eu tenho assistido a doramas, principalmente os doramas coreanos, que têm essa leveza na narrativa, e eu sinto falta dessa mesma leveza em filmes ocidentais. Animais Extraordinariamente Brilhantes, ele me surpreendeu positivamente por essa leveza e me fez ter vontade, inclusive, de comprar o livro. Eu aconselho você a assistir esse filme, ele é muito agradável, como eu disse, com sabor de sessão da tarde. E vale a pena a gente parar, desacelerar um pouquinho e dar lugar para uma história mais suave. Então pegue a sua mantinha preferida, porque pelo menos aqui em São Paulo os termômetros estão batendo os 16 graus, com aquela garoinha gelada, com a sensação térmica de 12, de 10. E ao contrário da sessão da tarde antigamente, na TV aberta, a gente pode escolher o dia e a hora para assistir. Num sabadão assim, nublado, fica maravilhoso com uma xícara de chocolate quente. Separa a pipoca, mas se na sua cidade está fazendo calor, isso é o de menos. Separa a pipoca também com refrigerante bem gelado e se joga. Se desliga dos problemas por pelo menos umas 2 horas. Faz esse carinho para você, esse autocuidado. Desliga o celular, coloca no cantinho lá, presta atenção no enredo, que você vai se divertir e se emocionar muito. Eu li alguns comentários de algumas pessoas dizendo que o filme é lento. E eu não poderia discordar mais. O filme não é lento. O filme precisa, como toda a história, estabelecer um relacionamento entre você que está assistindo e os personagens. É preciso trazer o contexto das ações, o porquê das decisões. E para isso é necessário estabelecer um vínculo entre o espectador e a história. Então o filme não é lento, é a gente que está muito acelerado, seguindo muita novelinha vertical de fruta de IA. Isso vai apodrecer o cérebro de quem assiste essas coisas. Relaxa, senta, como diz o Rei Julian pro Leão Alan no filme Madagascar, saboreia, experimenta, vai devagar. Quando você experimenta uma coisa gostosa, o melhor não é enfiar tudo na boca, vai lentamente sentindo o sabor. Então eu terminei aqui um desenho, Marcelos no meio, a Tova, o Cameron, que são os personagens principais, e eu vou fazer uma coisa bem legal para você que quer um pouco desacelerar, passar seu tempo curtindo, fazendo alguma coisa legal com as suas mãos, com a sua mente. Então eu vou pegar esse desenho aqui e eu vou disponibilizar esse desenho no meu site sem cores para colorir. Para quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para baixar. Para você fazer outra coisa bem legal, que é colorir ele. Se você tiver impressora em casa, imprime ele ou leva para algum lugar para imprimir. Vai para um lugar bem sossegado, pega uma caixinha de lápis de cor de 12 cores, dessa bem em conta, vai ficar lindo. Pinta o desenho, mexe com as tuas mãos, deixa um pouco o celular de lado, vai colorir, vai ocupar o teu espaço com algo que movimente o seu corpo. Não é só exercício, como eu disse no vídeo anterior. A ginástica é muito importante, mas a gente também precisa
exercitar o cérebro. Então terminamos aqui o nosso desenha e conversa. Na próxima sexta-feira a gente volta com outro assunto pra gente sentar aqui, desenhar e conversar. Não perde também os nossos vídeos de terça-feira, que a gente tá fazendo uma série ótima sobre um mangá que a gente tá montando, eu e meu filho, uma revista no estilo de quadrinhos orientais, mais precisamente os quadrinhos japoneses, e que tá ficando muito boa de assistir. A gente tá mostrando o nosso making of, como a gente tá estruturando a história, criando os personagens, tá imperdível. Isso tudo na terça-feira. E na próxima sexta vai ter mais um desenha e conversa, e coloca aí nos comentários qual assunto que você gostaria de ver enquanto a gente pinta, desenha. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Foi uma dica ótima de filme, hein? Pintem o desenho, se divirtam, descansem um pouquinho a mente. Se você gostou do conteúdo, já sabe, dá uma curtida, dá uma compartilhada com aquela pessoa que você sabe que gosta de sugestões de filmes, porque o filme é realmente bem gostoso. Deixa o teu like, faz um comentário aqui para um próximo vídeo para a gente estar discutindo algum assunto que te interessa, e a gente vai estar aqui desenhando e conversando. Muito obrigada por assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!